Hoje, 8 de março, final do carnaval, né? O verdadeiro final do carnaval, porque hoje é um sábado, o pessoal está voltando de boa. Meus amigos, só esclarecer que aqui, olha, eu tento falar assim o mais fácil possível para ser entendido, tá? Não vou ficar usando palavras difíceis, são coisa normal, porque aqui nós somos amigos. É o seguinte. Começou o salve-se quem puder, né? Acabou o prazo do pessoal do golpe, dos golpistas de 8 de janeiro, entregar as defesas ao STF. E o Alexandre de Moraes já está pronto para julgar todos esses bandidos aí que estão lá para serem julgados, né? Porque todos eles há provas provas robustas. Todos estão dizendo aí que o Mauro Cid, o delator lá, foi pressionado a fazer o depoimento, né? Que depois ele desmentiu. Acontece uma coisa, a prova, a delação é uma das provas. Existem provas de tudo quanto é jeito lá. Desde gravação de telefonemas, documentos produzidos, vídeos, tudo que você imaginar tem lá. Então, o que o Cid disse ou desdisse, já existem outras provas que corroboram o que ele disse. Ou não, né? Naqueles espaços em que não se corroborou o que ele disse, a Polícia Federal foi investigar e trouxe a verdade à tona. Então, está na hora de sossegar o facho. Dia 16 de março, os bolsonaristas, a gadaiada, estão marcando, né, uma manifestação, a princípio no Rio de Janeiro somente, com o Bolsonaro, com aquele bando de gado dele lá, até o pastor do capeta, o Silas Malafaia, vai estar lá, me parece, né? Deve estar outro puxa-saco também, outro pastor de Satanás, o Magno Malta, deve estar lá também, né? Essa gente aí já não são pastor há muito tempo, né? Não são pastor de coisíssima nenhuma. Quanto tempo faz que você não vê o Magno Malta ou o Silas Malafaia aparecer na televisão ou fazer algum discurso, alguma pregação para o povo, pela TV, no Senado, falar em Deus? Não, eles não falam, né? São mentirosos e tentam fazer com que o povo fique contra os governantes que estão no Brasil no momento, principalmente contra o presidente Lula. Eles não têm vergonha na cara de ocupar o microfone e chamar Lula de ladrão e dizerem que estão numa ditadura. Se eles estivessem numa ditadura como a de 64, eles não estavam aqui há muito tempo já estavam enterrados, estavam debaixo de 7 palmos de terra, ou já teriam destruído o corpo deles, né? Então esses bocudos, esses caras que não sabem o que falam, podem dizer isso para quem quiser, mas não para o brasileiro que viveu na época. Então, gente, olha, começou esse julgamento aí. Vão fazer manifestação? Vão mesmo, né? Vocês sabem que estão sendo julgados todos aqueles que fizeram a manifestação do dia 8 de janeiro, né? Estão pegando 17 anos, 20 anos de pena. Então, quando você, bolsonarista, seu gado trouxa, pobre de direita, for nessa manifestação, você que é ousado para isso, quando você for lá, lembre-se bem que para ir em manifestação não precisa levar máscara de gás, tá? Não precisa levar martelo, não precisa levar arma, não precisa levar bomba, porque depois, se vocês fizerem alguma coisa nessa manifestação, agirem de modo violento, tentarem destruir algum bem público, provocar alguma algazarra, provocar tumulto e acabarem presos e depois forem ser julgados pelo Xandão, não venham reclamar, não venham falar que vocês
seriam senhoras que estavam com a Bíblia na mão, tá? E vão acabar pegando cadeia de novo e vindo reclamar, pedindo anistia, e não vão ter. Tá? Vamos deixar bem esse alerta. Quem vai na manifestação do dia 16 de março, gadão, tome cuidado. Vocês podem acabar ficando presos, e se não presos, caçados pela Polícia Federal. Dito isso, começou, como eu estava dizendo, salve-se quem puder, né? Lá no STF. As defesas que apresentaram são horríveis. A do Bolsonaro, eu cravo para você, o Bolsonaro vai pegar cadeia, e muitos anos de cadeia. Óbvio que ele vai se beneficiar pela idade, né? Vai ter alguns benefícios aí, mas ele vai ser preso, e muito bem preso. Porque o que é que está acontecendo? As defesas, um está empurrando para o outro o negócio, mas tem gente que não está negando que houve golpe. Aliás, a própria defesa do Bolsonaro já não nega a tentativa de golpe. A família dele está empolvorosa. O bananinha mentiroso, o traidor da pátria, o cara que atenta contra a soberania nacional dos Estados Unidos através da mentira, que mente aos senadores americanos, que mente aos deputados americanos, que mente aos jornalistas americanos e ao povo americano, está apavoradíssimo. Está pensando até em não voltar mais para o Brasil. Olha, você faz bem, bananinha, fica por aí, que ainda você vai acabar preso também. Se você continuar agindo da maneira que você está agindo, você vai acabar sendo preso ainda aí. Você não diz que aí é muito melhor que o Brasil? Você não disse? Fique por aí. Seu pai, infelizmente, vai ficar por aqui. E bem preso. E se você vir, talvez você vá acabar preso também. Aliás, vocês dois são dois ignorantes, né? Dois traidores da pátria, dois atentadores contra a soberania nacional. Ontem, numa entrevista no aeroporto, dada por ele, que está todo queimadinho, né? Está parecendo um siri, que estava andando de jet ski com um pastor, né? O pastor do capeta, pastor do demônio, que é aquele Silas Malafaia, porque faz muito tempo que eu não vejo mais o Silas Malafaia falar em Deus, hein? O Silas Malafaia só sabe atacar o Alexandre de Moraes, atacar o presidente Lula, atacar quem é contrário a ele, mas ele não fala de jeito nenhum em Deus mais, ele não fala mais em Deus, ele não fala aos seus crentes, né, aos seus adeptos. Pelo menos eu não tenho visto vídeos dele na internet falando isso. Ele, o Magno Malta e o Marcos Duval, que quer a invasão do Brasil, outro traidor, eles não são pastor de Deus, coisa nenhuma. O Magno Malta é um pastor de Satanás. Um camarada que, se eu olhar o histórico dele, ele teve problema por onde passou, né? Durante esse tempo que ele está lá como senador, ele teve problema no Ministério do Transporte, já acusou gente de estupro, que depois, mais tarde, ficou provado que não houve estupro, né? Ele caça problema, né? Agora, a última, ele teve na Ucrânia lá, falando mal do Brasil. Outro bocudo, né? Outro traidor que foi lá falar mal do Xandão do STF, que nada mais faz que cumprir, e muito bem, seu dever. Mas voltando ao assunto aí das defesas apresentadas ao STF, olha, gente, vai sobrar cadeia, vai sobrar cana para muita gente, e vai ter gente ainda que vai entregar o outro, porque o conflito que existe dessas defesas, e a defesa do Bolsonaro, me desculpe os advogados, mas é uma defesa que, olha, bota ele numa fria desgraçada, né? E o Paulo Sérgio, então, o general, ah, meu Deus, hein? Vai entregar todo mundo. Bem, para terminar aqui, eu não quero me alongar muito hoje, só dizer ao povo americano que o Bananinha, o seu Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, aqui, o inelegível e futuro cadeieiro, ele é mentiroso, só para adiantar para vocês americanos, ele está mentindo, ele altera os fatos que acontecem aqui, dizendo que aqui é uma ditadura, quando na verdade
ele só anda com o filho, ou melhor, o neto, Paulo Figueiredo, neto do último ditador que tivemos aqui, antes da abertura democrática. Era um general, ele foi o último dos generais do governo militar que houve no Brasil, onde se matava as pessoas sem julgamento, no doicote, né? Ainda esse filme que está aí, Ainda Estou Aqui, conta a história de um cara assim. E eu mesmo conheci muita gente que sumiu na época da ditadura. Na época eu já era radialista e conheci gente que sumiu, desapareceu, gente que, para se ter uma ideia bem disso, é bom ter um papo com o Caetano Veloso de vez em quando, né? Ele conheceu bem o que é a ditadura, foi expulso, né? Foi para Londres, foi exilado em Londres, e outros aí, jornalistas, artistas brasileiros. Então, esse rapaz, esse cara sem caráter desse Eduardo Bolsonaro, que está com medo de voltar para cá, porque certamente vai ser preso, e deve ser preso, ele está mentindo para vocês, americanos. Ele está distorcendo todos os fatos. 100% quase do que ele diz é mentira. E vocês estão acreditando. Aliás, o Lula está errando nesse aspecto, porque ele já deveria ter providenciado gente capacitada para ir aos Estados Unidos numa comissão, numa comitiva, para desmentir esse cara no Congresso, né? Uma comissão de deputados, uma comissão de políticos brasileiros, para ir lá contar a verdade do que acontece e quem são essa gente aqui, para que os americanos saibam. Que é muito fácil ele ficar lá acusando, falando, né? Tá amigo do pessoal das Big Techs, mas só que olha, se ele está confiando tanto no Elon Musk e no Trump, ele vai acabar se ferrando, porque esses dois aí, o Trump, eu acho que não acaba o governo. O Elon Musk já está perdendo a Tesla, a popularidade dos dois está indo lá embaixo. Esse negócio de ficar fazendo símbolo nazista e agir como nazista, não está dando certo para eles lá não. Agora, você ficar pedindo aí para que o Brasil seja punido, quem vai pagar é o povo brasileiro, pedindo ações contra o Brasil que nada fez, ainda dizendo que o Brasil não pode responder. E o Ciro Nogueira lá, aquele senador Ciro Nogueira, que diz que o Brasil tem que respeitar os Estados Unidos, não pode ficar, né, deixando eles nervosos, tá? Mas é muita bobagem. O mundo inteiro está contra o presidente americano e o Elon Musk, e o Brasil tem que aceitar caladinho. Canadá, México, União Europeia, China, todos reclamando, e o Brasil tem que aceitar. Ciro Nogueira, vamos ser mais brasileiros, meu amigo, ser mais brasileiro. Então, gente, agora é aguardar, finalizando aqui, é aguardar o que vem aí nessa semana. Talvez ainda não comece, mas na outra vai ser uma coisa boa de assistir na televisão, viu? Porque nós vamos poder ver tudo ao vivo, os depoimentos. E vai ser um barata voa que vai dar gosto de ver. Gente, vamos aguardar então. Antes de eu terminar, deixa eu falar uma coisa. Bolsonaro, com a entrevista que deu ontem, dizendo que o presidente Lula está vendendo o Brasil à China, mentiroso, que o Brasil fez acordo para entregar material para que eles façam bomba atômica, e ele já falou isso para o Trump. Ele é traidor. Ele é traidor. Sabe qual a pena para quem, para presidente de país, para quem faz isso? Pelo Código Militar? É a pena de morte. É a única pena que existe no Brasil de morte. É essa. É essa daí, por entregar segredos, espionagem. E o seu Bananinha? Também, por atentar contra a soberania nacional, quando ele vai lá pedir sanções para o Brasil por coisas que não existem, que são mentiras. Gente, tchau então, vamos aguardar o que vem por aí. Até mais.